fizeram-nos acreditar, embora não tenha sido muito difícil, porque nós, no fundo, já acreditávamos nisso, que neste preciso momento de pandemia Covid-19 temos que optar por proteger a nossa saúde ou recuperar a nossa economia. Não podemos ter as duas coisas em simultâneo e, portanto, ou escolhemos reabrir os negócios agora, pondo em risco a nossa saúde, mas isso é bom para melhorar a nossa economia, ou então escolhemos ficar em casa e abrimos a economia mais tarde, digamos assim, para proteger a nossa saúde, mas com efeitos muito nefastos na economia. Ora, esta dicotomia, esta necessidade de escolher entre uma coisa ou outra, com realce para este ou, é falsa. Isto é uma falácia. Eu gostava neste vídeo de poder demonstrar como esta dicotomia é falsa. Logo à partida, nós não temos que escolher entre economia e saúde. A economia é importante para a saúde, e quando falo de saúde estou a referir não só à nossa própria saúde, ao nosso estado de saúde, como também ao nosso sistema de saúde, que devia ser mais um sistema de saúde do que aquilo que é, ou seja, um sistema de doença, de apoio à doença. Nós precisamos de uma boa economia para podermos ter uma boa saúde. Mas também precisamos de ter uma boa saúde para ter uma boa economia. Portanto, as duas coisas logo à partida andam de mãos dadas e logo isso deve-nos dar a entender que existe aqui um erro de raciocínio. Mas eu gostava de explorar esta questão um bocado mais a fundo, porque há aqui muitas questões profundas e importantes envolvidas nesta potencial dicotomia entre economia e saúde que agora nos querem dar. O nosso sistema económico baseia-se em grande medida na extração de recursos, na transformação de recursos, na distribuição desses recursos pelas pessoas, pelo seu consumo, na produção de serviços também, e a produção dos bens gera também uma quantidade de subprodutos, resíduos, refugos, lixo, que muitas vezes a gente não sabe o que é que há de fazer com ele. Nós acreditamos que o nosso bem-estar depende do aumento continuado deste conjunto de atividades económicas. Acreditamos que para o nosso bem-estar é importante que a população continue a crescer, é importante que a produção de bens continue a aumentar e é importante que a quantidade de dinheiro e de riqueza também continue a aumentar. Precisamos de mais gente, mais produtos, mais dinheiro, ou seja, mais recursos para fazer a atividade económica funcionar e mais recursos para todos podermos consumir. E isto é essencial para o nosso bem-estar. Acreditamos efetivamente que a nossa felicidade depende do consumo de um conjunto muito vasto de bens. Aliás, não apenas de um conjunto finito, mas provavelmente de um conjunto infinito, uma vez que nós acreditamos que o nosso bem-estar depende do consumo de coisas novas. Aprende-se nas escolas de economia que as necessidades humanas são ilimitadas e todos os produtores se esmeram por tentar alcançar a satisfação daquela necessidade em que ninguém tinha alguma vez pensado antes, sequer que existisse. E isso chama-se inovação. E nós acreditamos então que a nossa felicidade depende do consumo destas coisas todas e em grande quantidade. Quanto mais quantidade, melhor. Acreditamos também, ou talvez não acreditemos, mas implicitamente ao pensarmos na economia nestes moldes, estamos a assumir que a produção dos diversos bens é igual em termos de bem-estar, porque o bem-estar mede-se simplesmente através do dinheiro, do produto interno bruto, do rendimento das famílias, dos salários, dos lucros. E nesta ótica, a produção de produtos tão dispares como armamento ou como produtos culturais é posta em igualdade. O que interessa é o dinheiro que elas geram e se geram muito dinheiro, então são muito importantes. Acreditamos também que para sermos felizes precisamos de ter acesso a um conjunto de bens e serviços essenciais. Por exemplo, a alimentação saudável e a cuidados de saúde. E tendemos a ver a nossa felicidade, em termos económicos, como dependente do consumo destes produtos todos em quantidades crescentes. Mas muitas vezes esquecemos-nos de outras questões que são tão ou às vezes mais importantes do que estas. Por exemplo, nós todos precisamos de nos sentir úteis. Quando digo sentirmos-nos úteis, não é uma questão de sentirmos que somos úteis a um determinado processo produtivo que não nos pertence, que nós não compreendemos na sua íntegra, apenas somos uma parte desse processo produtivo e em que o fruto do nosso processo produtivo é apropriado por outras pessoas. Nós precisamos de sentir que somos capazes
de resolver os nossos próprios problemas. Ou seja, que quando temos um problema, que somos capazes de o resolver pelos nossos meios. E não é uma simples questão de comprar a solução. Porque quando nós compramos a solução, nós não sentimos esta utilidade de que estou a falar. Nós precisamos de sentir que somos capazes de fazer nós próprios a solução. Ou seja, que quando temos um problema estrutural na nossa casa, que somos nós que somos capazes de consertar a nossa casa, que somos nós capazes de produzir algum tipo de alimento para nós próprios, que somos capazes de fazer as nossas roupas, que somos capazes de cuidar da nossa saúde quando estamos doentes, que somos capazes de produzir cultura e divertimento para todos nós, somos capazes de tocar música, etc. É nesse sentido que eu digo que todos nós precisamos de nos sentirmos úteis. Além disso, precisamos de estar juntos. Nós não somos apenas bichos produtivos e competitivos, nós somos animais sociais e cooperativos. E nós precisamos imenso dos afetos uns dos outros, mas também precisamos da cooperação. Nesta questão do sentido de utilidade, é necessário estarmos juntos para conseguirmos ultrapassar problemas que de outro modo seria muito difícil conseguirmos ultrapassar sozinhos. Além disso, precisamos todos nós de sentir que temos tempo e que temos espaço. Se nós não tivermos tempo ou espaço, vamos nos sentir aprisionados. E todos nós precisamos de nos sentir livres. Precisamos de ter folhas em branco nas quais poder criar alguma coisa. Se nós às vezes nos sentimos incapazes de criar, é porque já há tanto tempo que não praticamos isso, que nos esquecemos de como é que isso se faz. Mas isso é importante para o nosso bem-estar. Podemos criar, podemos refletir, podemos nos dedicar a todo um conjunto de coisas que não são economicamente rentáveis de acordo com os moldes em que habitualmente pensamos. Precisamos do ócio e não apenas do negócio. Precisamos de tempo e precisamos de espaço. E, portanto, há aqui um conjunto de aspectos neste nosso modo de pensar que nós precisamos de alterar. Mais nem sempre é melhor. Os produtos não são todos iguais. A nossa felicidade não implica o consumo de uma enorme quantidade de produtos muito diversificados e inovadores. A nossa felicidade implica, acima de tudo, o acesso aos bens e serviços essenciais e a possibilidade de termos este outro conjunto de coisas que não são necessariamente bens ou serviços transacionáveis, de nos sentirmos úteis, de estarmos juntos e de termos tempo e termos espaço. Nós pensamos na economia de uma forma simplificada como um conjunto de pessoas afetas a uma atividade produtiva na qual se produzem bens e serviços. Esses bens e serviços são medidos pelo seu valor económico, que é o seu valor de venda no mercado, e são posteriormente consumidos pelas mesmas pessoas que participam nos processos produtivos onde esses bens e produtos se produzem. Acreditamos também que é nesse processo produtivo que se gera o dinheiro que depois é distribuído pelas pessoas e que permite então às pessoas a compra e o posterior consumo desses bens e serviços. Logo, pensamos que o nosso bem-estar depende desta atividade produtiva de uma forma fulcral e, obviamente, que quanto maior e mais intensa for esta atividade produtiva, melhor para todos nós, conforme já disse no início. Mas há aqui uma data de questões que não são bem verdade ou que merecem ser corrigidas. A primeira questão é que o dinheiro que aparentemente é gerado na atividade produtiva não é distribuído apenas pelos participantes nessa atividade produtiva. Uma grande parte desse dinheiro é distribuída por terceiros que não participaram ativamente nesse processo produtivo. O segundo aspecto é que, na realidade, o dinheiro tem origem muito diferente. O dinheiro não é gerado na atividade produtiva. O dinheiro é gerado de uma forma muito distinta. O processo de geração de dinheiro é, nos moldes em que a economia funciona atualmente, um processo associado à criação de dívida. Nós, quando vamos trabalhar, nós não vamos para fábricas de produção de notas e não há ninguém que produza os montantes que são inscritos nas nossas contas de depósitos bancários. Esses montantes são gerados no momento em que se gera dívida e depois são transferidos de umas pessoas para as outras. O terceiro aspecto é que a produção
deste conjunto de bens não é essencial ao bem-estar das pessoas. Nós não podemos meter todos os bens no mesmo saco, conforme já vimos. Temos que fazer uma distinção entre os bens e serviços que são produzidos, realçando aqueles que são verdadeiramente importantes para o nosso bem-estar, daqueles que são supérfluos, que são caprichos, digamos assim. Finalmente, um quarto aspecto é de que o grande aumento da produtividade que a ciência, a tecnologia e o trabalho afincado de muita gente ao longo de muito tempo, durante o século XX todo e mais, permitiu aumentos de produtividade muito elevados. E isso significa que, se nós nos cingirmos à produção daquilo que verdadeiramente é importante para nós, não é necessário que todas estas pessoas estejam a tempo inteiro em atividades produtivas. Isso significa que muito menos pessoas necessitam de ir trabalhar, ou que cada pessoa necessita de ir trabalhar muito menos tempo. E de uma forma ou de outra isso significa que podemos libertar muitas pessoas da atividade económica. Para quê? Precisamente para poderem ter mais tempo e mais espaço para poderem fazer outras coisas que lhes permitem ser felizes. Nós estamos habituados a medir o estado da nossa economia, entre outras coisas, pelo número de desempregados, mas isso assume que todos nós temos que estar empregados a tempo inteiro numa atividade produtiva para podermos ter dinheiro, para podermos consumir coisas, para podermos ser felizes. Ou seja, é toda esta lógica, toda esta maneira de pensar. E isso não é correto. O problema é que, com o grande aumento de produtividade, poucas pessoas podem produzir os bens e serviços necessários para todos nós, mas se algumas pessoas não trabalharem, elas não têm acesso a esses bens e serviços, porque não têm dinheiro e não os podem comprar. E os que sim trabalham, ficam com o dinheiro e gera-se então imensas desigualdades. Portanto, o problema que temos aqui é um problema de repartição dos ganhos. Quando há ganhos de produtividade, é preciso garantir que esses ganhos de produtividade são repartidos por todas as pessoas e não apenas por algumas que se apropriam desses ganhos. Este é um problema essencial que nós temos que atacar no nosso sistema económico. Outro problema, conforme já referi, é que temos que selecionar em quantidade e qualidade aquilo que vamos produzir. Na realidade, temos que selecionar tudo. Não podemos produzir indiscriminadamente e numa lógica de quanto mais melhor, sem fim à vista. Além disso, temos que pôr em marcha processos de financiamento que não impliquem a geração de dívida. Esse financiamento deve ser democrático, ou seja, deve depender do poder de todos nós e deve ser feito para todos nós. E não em benefício de alguns que depois vão colecionar os juros. Se nós atacarmos estes três problemas, nós podemos ter economia e saúde em simultâneo. E não precisamos ter de escolher entre uma coisa e outra. Talvez seja por algumas pessoas não quererem que estes problemas sejam debatidos e que sejam atacados e que a economia seja transformada, que existe esta pressa tão grande em reabrir a economia para que tudo volte ao normal ou àquilo que era antes, mantendo os mesmíssimos problemas de sempre, que vão perdurar, sabe-se lá até quando, e pondo em causa a saúde de todos. Isto não tem de ser assim.